Tá aí, galera, bora lá para mais um React. Hoje, olha só. Hoje nós vamos falar de colonização do Brasil, tá? E eu vou botar aqui na tela para vocês outra vez, né? Um desses picaretas aí que a gente tem na internet, que são reprodutores de revisionismo histórico, né? E sempre quando a gente vai falar desse tipo de gente, é bom lembrar que a história é um campo de disputa política, tá? Então, esse tipo de narrativa a respeito da história, ela nunca deixa de existir, porque isso é utilizado como uma arma política, porque a interpretação do passado interfere na interpretação do presente. E isso é utilizado politicamente. Por isso que o trabalho do historiador é tão ingrato, porque a gente tenta fazer ciência, ou pelo menos construir um método, né, mais seguro para a produção historiográfica, mesmo sabendo que necessariamente a história vai ser utilizada com esse viés. Então é importante a gente desmascarar, né, esses farsantes, né, esse pessoal que não conhece a metodologia da história, a metodologia do ensino, a metodologia da produção historiográfica, mas que utilizam ideologicamente a história em seu favor. Tá? E o título do que a gente vai reagir agora, tá, com o Marcelo Andrade, é Como Refutar Quem Mente sobre a Colonização do Brasil. Por que eu escolhi esse vídeo, que eu não assisti ainda? Porque eu quero falar de colonização. Eu acho que da área da história, história do Brasil, né, mais especificamente história do Rio Grande do Sul, eu tenho alguma coisa para colaborar. Então, vamos lá, vamos ver o que ele vai falar aqui. Conhecendo aqui quem é Marcelo Andrade, já dá para imaginar que tipo de coisa que vem, né? Que tipo de passação de pano que vem, para fazer o quê? Revisionismo histórico. Que é o quê? Que é pegar aquilo que já é consagrado dentro da academia de história, né, e dizer que está errado. Basicamente isso é que a gente chama de revisionismo histórico. Bom, os portugueses claramente vieram para o Brasil, saíram lá de Portugal, essa distância toda, somente para explorar as nossas riquezas, vieram aqui, invadir o Brasil, mataram os índios, fizeram todo tipo de atrocidade contra os calmos povos locais, os bons selvagens daqui dessa terra, e vieram aqui meramente para explorar. Olha aí, hein? Olha aí, hein? Primeiro que é isso mesmo, tá? Eles vieram aqui para explorar. A razão de toda aquela expansão ultramarina era essa, não só dos portugueses, de todo mundo. Havia uma corrida nesse sentido. Agora não tem nada de bom selvagem, não. Nem de mal selvagem. Nem de adiantado, nem de atrasado. Mas seguinte, era um povo que teve seu território invadido. É isso. Eu até acho que de fato eles foram até bonzinhos demais mesmo, né? Mas é que não tinha muito como haver uma resistência maior pela própria natureza da organização política dos povos indígenas, né? Mas era isso, era um povo que estava tendo seu território invadido, né, por um povo que estava vindo para cá em busca de riqueza, em busca de construir uma nação mais rica na Europa, assim como a França, como a Espanha, como a Inglaterra, como a Holanda e assim por diante. Tá? Quando eles tentaram catequizar, seria catequizar para poder ser mais um instrumento de dominação. O que o senhor tem a falar desse? A catequização, ela até está num contexto que, embora seja o mesmo, tem as suas próprias motivações. Tá? A Igreja Católica estava reagindo à reforma. E a catequização dos indígenas veio como uma das principais estratégias da Contra-Reforma, porque foi lá na Contra-Reforma, Concílio de Trento, que eles vão criar a Companhia de Jesus, lá do Inácio de Loyola, que vai ter a missão de catequizar os índios. Não para ter braço para o trabalho, porque o braço para o trabalho eles estavam resolvendo com a escravização dos africanos. Tá? Era preferível o africano para o trabalho escravizado do que o indígena, porque o indígena fugia muito mais facilmente. Enfim, nós vamos falar mais disso ao longo do vídeo, vai dar espaço. Mas o africano era preferido. O objetivo da catequização era conquistar novos fiéis mesmo. Tá? Para contrabalançar a perda de fiéis que estava rolando na Europa por causa do protestantismo. Tá? Então a ideia era expandir o poder político da Igreja Católica. Tá? Vamos lembrar que Portugal era um padroado. Tá? Assim como a Espanha, eram nações que, ao produzir a sua expansão,
imperialista, colonialista na época, né, levavam junto a expansão do poder político da Igreja Católica, mas para isso era necessário novos católicos, né? E aí o indígena foi utilizado dentro desse contexto. Desse mito. Poxa, o Gabriel, o combinado era pergunta fácil, né? Não difícil aí nos bastidores, né? Não, brincadeira. Vamos lá, então. Não, essa é Ah, ele é engraçado. uma grande questão que varre, né? Já há muito tempo aí na história do Brasil. Eu mesmo, quando era adolescente, fui ensinado na farsa da colônia de exploração e depovoamento, que eu já comentei aqui várias vezes no meu canal e também tá lá na... Isso é falso mesmo, porque toda colônia é de exploração. O que vai mudar é a estrutura agrária, basicamente, tá? E a relação de pauta de importação e exportações. Mas não tem colônia de povoamento. Toda colônia é de exploração, tá? A Escola da Verdade Histórica. Mas, comentando um pouco sobre essa farsa, para quem ainda não ouviu, mesmo para fixar bem, para quem já conhece um pouco, essa conversa de colônia de exploração e de povoamento foi bastante divulgada pelo Leroy Beaulieu. Ele foi um dos desenvolvedores dessa ideia lá no século XIX. Ou seja, é uma ideia do século XIX. No século XVI, XVII, XVIII, não havia esse conceito. E nós estamos entrando já num problema, é de aplicar um termo para coisas do passado que não tem nada a ver. Né? Seria um anacronismo histórico, eu jogando o conceito de uma época para outra, ficou uma conversa muito desproporcional. Então, para começar, um conceito de século XIX, o Leroy Beaulieu era francês, extremamente preconceituoso, não gostava do mundo ibérico e, surpreendentemente, gostava muito da Inglaterra. E aí esse conceito pegou, infelizmente. No Brasil foi muito divulgado, em escolas, para tudo quanto é lado. Eu fui educado nessa lenda de colônia de exploração e de povoamento. Então, por esse conceito se diz que nos Estados Unidos foi colônia de povoamento e aqui no Brasil foi de exploração. Por isso que lá é rico e aqui seria pobre. Isso aí, então, além do conceito ser ridículo, isso não tem nada a ver com ser rico ou ser pobre, os Estados Unidos e Brasil. Isso a gente... Não é isso que explica a riqueza dos Estados Unidos e a pobreza do Brasil. De fato. Tá? Não é isso. E só sublinhando. Não existe colônia de povoamento. Toda colônia é de exploração. Ver mesmo a história dos Estados Unidos tem nada a ver com aquela lenda romântica que é apresentada. Não se mente na história só no Brasil, não. O que podem pensar. Também se mentem nos Estados Unidos, também tem mentindo em Portugal, Espanha, França. Se mente história em tudo quanto é lugar. Não sei como é que eu ensino em Botsuana, mas com certeza também devem mentir por lá. Então, os Estados Unidos, principalmente os liberais, direitistas e americanófilos aqui, desenvolvem um mito romântico dos Estados Unidos. É impressionante como lá foi tudo maravilhoso, tudo espetacular. Não, lá começou com uma companhia comercial, a Virginia Company. Lá eles não estavam preocupados em catequizar e educar os índios, tratar os índios como escravos, senão partiram para massacres ou mesmo para comércio, né? Eles também venderam índios como escravos para o Caribe. Só um detalhe que ninguém... nessa história dos Estados Unidos das 13 colônias, tem alguns dados interessantes que demolem, destrói essa ideia de colônia de povoamento. Um é que, quando nós temos, assim, o que se prova que teve civilização no lugar? Há várias provas. Uma delas é ter cidades com patrimônio histórico, urbanístico relevante. O Brasil tem, né? Ouro Preto, o México tem, o Peru tem. Agora, os 13 colônias é decepcionante. E mais, o primeiro hospital dos Estados Unidos foi feito 100 anos depois do início da colonização. E aqui no Brasil já começou logo depois quando se iniciou o processo de povoamento para valer, foi na década de 1530. Então, na década de 1530 se desenvolveu a Santa Casa de Misericórdia de Olinda e depois a de Santos. Tô esperando porque ele desviou da pergunta do cara, tá? E aí ele tá divagando sobre algo que, assim, nem é mais utilizado, tá? De fato, durante algum tempo se utilizou bastante essa ideia de colônia de povoamento e de exploração. Eu mesmo também aprendi assim, tá? Mas o que o cara perguntou tá, e aí os portugueses vieram para cá só para explorar mesmo? A bola que o cara levantou pro Marcelo aqui é pro Marcelo dizer que não. Que os portugueses foram bonzinhos, que eles vieram para cá trazer a civilização, que eles são civilizados, é esse o ponto, tá? E até agora ele tá tergiversando, né, tangenciando o assunto, tá? Se apegando a essa questão aí que, enfim, nem responde à pergunta do cara e, enfim, nem é relevante porque não existe, tá, colônia de povoamento. Então, já na década de 1540 já tinha, então, trabalho de caridade no Brasil, coisa que era desconhecida
nos Estados Unidos, né? Então aí essa ideia é falsa. Agora vamos para esse problema também comum. Os portugueses vieram para cá para explorar riqueza e tal. Isso aí parte de uma falsa premissa, porque eles não sabiam que tinha riqueza aqui, né? Quando chegaram... Não sabiam, de fato, mas imaginavam que podia ter, né? Porque se os espanhóis tinham encontrado ouro e prata, né? Se havia uma corrida colonialista, então se imaginava que podia ter ouro ou prata, esmeraldas, diamantes, mas sabia que tinha terra. Tinha terra, né? Porque assim, o que é falso é a ideia do descobrimento. Isso é falso, tá, gente? Falso. Os portugueses já sabiam que tinha terra. O que eles não sabiam era a localização precisa, não sabiam a dimensão, não sabiam exatamente o que iam encontrar nessa terra, mas eles tinham 100% de certeza que tinha terra. Tanto é que há registros históricos que mostram que quando Cabral sai, tá, o nível de estoque que ele estava levando, tá, não era o normal da viagem que disseram há muito tempo que ele faria para a Índia. Tá? Não, ele sai de Portugal para vir no Brasil, achar a rota, reconhecer o território e depois ir para a Índia. E foi exatamente isso que ele fez. E vamos lembrar que já tinha um Tratado de Tordesilhas antes de 1500, que já dividia aquelas terras e que inclusive já tinha ajustado a linha imaginária de divisão das terras para garantir que Portugal tivesse terras, sinal de que já se sabiam das terras. Então o que aconteceu foi isso, Portugal decide vir tomar conhecimento daquilo que investiria depois. Tanto é que eles vêm, fazem isso e vazam, e demoram a voltar para cá, galera. Porque Portugal tinha começado o seu projeto colonial pela África. Já tinha entrepostos coloniais na África, já estava lucrando com a exploração da África. Então, quando eles vêm e reconhecem que aqui os nossos indígenas, que eles vão ter contato, não conheciam os metais, eles acharam que momentaneamente era mais interessante eles continuar no projeto onde eles já estavam lucrando mais. Porque diferente dos espanhóis, que chegam na América Central e encontram indígenas que já conheciam os metais, os portugueses demoraram mais tempo aqui por causa do desconhecimento dos metais por parte dos nossos povos indígenas, que eram bons ceramistas, trabalhavam com palha, com madeira, plantavam, mas desconheciam qualquer forma de metal. Tá? E aí eles não vão ficar aqui. Quando é que eles vão voltar? Eles vão voltar, né, os portugueses, com mais afinco, vamos dizer assim, depois que a França também estava trazendo a sua empresa colonial para cá. Então eles vão perceber, olha, tudo bem, a gente não achou ouro lá no primeiro momento, mas deve ter, a gente sabe que aquilo lá é enorme, é clima tropical, tem muita gente vivendo lá, esses povos indígenas, né, os senhores do litoral, aquela coisa toda. E tudo bem que a gente está mais envolvido na Ásia, na África, mas não podemos abrir mão daquilo lá. Se a gente não for para lá, outros vão ir, né? Porque o que Portugal tinha para dizer que o Brasil era deles é no papel assinado pelo Papa, né, que para uma nação protestante não valia nada, né? Não valia nada. Então quem que ia defender essas terras aqui de franceses, de ingleses, de holandeses, né? Os espanhóis estavam mais interessados no que eles já estavam explorando, que eles não davam nem conta naquele momento de tanto ouro que eles estavam achando, né? Agora, os franceses, por exemplo, vieram para cá, fundaram lá a França Antártica, não é isso? Fizeram isso e depois acabaram sendo expulsos daqui pelos próprios portugueses. Porque eles vão perceber que ou eles vinham para cá também, ou eles iam perder isso aqui. E o objetivo deles era ganhar dinheiro com isso aqui. Então, lá em Porto Seguro, falaram aqui se plantando tudo dá. Mas ninguém falou de ouro, de prata, de nada. E a grande busca naquela época era de prata e especiaria, coisa que o Brasil não tinha. E a coisa que ficou mais relevante no começo para Portugal, que também não era nenhuma maravilha de comércio, especiaria dava muito mais dinheiro e, obviamente, achar ouro e prata muito mais, é o pau-brasil. Então, essa lenda que vieram para explorar a riqueza já parte de uma premissa errada. Eles não encontraram... Não, cara, eu gosto de ver assim, a conclusão que o cara chega. Eles vieram para explorar a riqueza. Sim, óbvio. Mas eles não acharam, no primeiro momento, ouro e prata, que era a riqueza mais cobiçada no momento, mas não era a única. Tudo girava ao redor das especiarias, que era basicamente qualquer porra, tá, gente? Nós estamos falando aí de um pré-capitalismo, que é onde está inserido
o colonialismo. Tá? Então está surgindo uma nova lógica na Europa, onde o lucro estava em achar uma coisa por um preço e vender mais cara. E isso estava demandando bulhões. Isso aí é o princípio da formatação de uma economia monetária. Se você preferir, acumulação primitiva de capitais, ainda que não atipicamente capitalista, mas a que vai viabilizar o capitalismo como um todo. E qual é a jogada? Eles tinham que ocupar a terra. Porque se eles não ocupassem, alguém ocuparia. Mas para ocupar a terra, eles tinham que achar uma maneira de viabilizar economicamente essa ocupação. Entende? E é assim que se estabelece a indústria do pau-brasil. Porque o pau-brasil não era de fato uma grande especiaria, não. Não, era algo que eles utilizavam para produzir corante vermelho. Que até era um corante valorizado em relação aos outros corantes, mas ainda assim era um corante. Não era ouro ou prata. Era um corante. E pior, a indústria do pau-brasil ela não garantia a posse da terra porque ela era uma atividade extrativista e não uma atividade colonial. Então, basicamente, o trabalho era vir aqui, derrubar as árvores, botar nos navios e levar embora. Isso ainda era feito com mão de obra muitas vezes indígena, tá? Que vai trabalhar algum tempo pelo escambo, mas também logo não vai mais. Por quê? Porque o índio, né, o indígena, melhor dizendo, não tinha a lógica da acumulação de excedentes na sua sociabilidade. Isso é um dos motivos dos africanos serem preferidos para a escravização do que o indígena. O indígena não entendia por que ele tinha que produzir tanto se ele não ia consumir tanto. Porque a lógica de produção indígena era produzir aquilo que ele precisava consumir. Não havia uma lógica mercadológica na produção indígena. Mas a principal justificativa era, já havia um comércio de africanos escravizados, porque já tinha entrepostos de europeus lá fazendo isso, já havia demanda para mão de obra escrava. A Igreja Católica não havia conseguido adentrar na África pela natureza das religiões afro, pela multiplicidade étnica, pelos conflitos já existentes, pelas lógicas de Estado que já existia lá e não existia, por exemplo, aqui. Então, a Igreja Católica entendeu que eles não conseguiriam, que a missão de catequizar africanos era mais difícil, porque além de tudo ainda tinha já o Islã por lá. Enquanto que os indígenas americanos foram vistos como mais fáceis de serem catequizados, porque a Igreja Católica poderia oferecer alguma proteção à escravização. A lógica dos povos indígenas com ausência de Estado, com menos volume e intensidade de conflitos internos entre diferentes povos, dava mais oportunidade para a catequização. Então houve uma escolha da Igreja Católica que decidiu tolerar a escravização de africanos e decidiu catequizar indígenas. Outro motivo, talvez o mais importante, o indígena fugia. Conhecia muito melhor que o europeu a mata. Então ele vazava. Tchau e benção, sumia. E o português que tentava achar ainda se perdia. Muitos indígenas adoeciam. Contato com novas formas de vírus e coisas do tipo, né, trazidos pelo europeu, é um motivo auxiliar, mas também tinha uma questão do indígena em relação ao trabalho na lavoura, porque em muitos povos indígenas o trabalho na lavoura era dividido socialmente com base no gênero, onde o trabalho na lavoura era mais associado ao trabalho feminino, enquanto que o trabalho masculino era a caça, era questões do povo, né, da organização da aldeia, enfim. Então também tinha isso. O indígena muitas vezes considerava uma punição estar trabalhando na lavoura, uma vez que isso também em alguns povos era utilizado como um castigo para o indígena. Então é isso. Basicamente, os dois principais motivos, o primeiro é o indígena fugia, e segundo, a presença na África do europeu contra a reforma. Então vai haver um incentivo à catequização do indígena e um estímulo à escravização do africano. Então por isso o africano é preferido, tá? Para ser escravizado no Brasil. Para o ouro aqui no começo, então uma coisa meio vaga esse argumento.
Segundo argumento, que aqui chegaram e conquistaram o Brasil, ou dominaram o Brasil, ou invadiram o Brasil. Né? Também é um conceito falso, porque não havia Brasil antes, essa que é verdade. Aqui não havia Brasil, havia Pindorama, porra. Era assim que os indígenas chamavam. Ou pelo menos parte deles. Só para citar um exemplo. Por quê? Porque não tinha um fórum municipal, uma prefeitura, essa terra não tinha dono. Então quer dizer que os indígenas não eram gente, é isso? Tava vazio, tava sobrando, era só chegar. Estão entendendo, gente? O eurocentrismo dessa fala, né? Não, então aquilo lá era civilizado, isso aqui não, eles vieram trazer a civilização. Claro que tinha Brasil. Não tinha Brasil com esse nome, mas tinha um território ocupado. Tá? Com dezenas, centenas, milhares de povos que viviam aqui há séculos, há milênios, muito bem organizados, com estruturas sociais complexas, que viviam muito bem, obrigado, não precisava de nada do europeu. Não precisava de nada do europeu. Tá? Então sim, claro que foi invasão. Porque quando você chega num território que já é ocupado e toma esse território do povo que ali ocupava, você está fazendo o quê? Você está invadindo, porra. Você está dominando, porque essa invasão não foi sequer consensual. Ah, mas os indígenas deixaram. Gente, assim. Não havia lógica de propriedade privada entre os indígenas. Então, terra era terra. Quem era o dono da terra? Quem habitava a terra. Então, quando o europeu chega, a preocupação não vai ser que o europeu vai dominar aquela terra, vai botar uma cerca e vai escravizar as pessoas. Porque isso sequer existia aqui para o indígena ter esse tipo de imaginação. Chegou um povo aí, eles são esquisitos, mas eles vão viver aí. Como é que eles vão viver? Sei lá, de certo, que nem a gente. E a gente não faz isso, não tem porquê. Só vai querer roubar a terra se você tem a ideia de propriedade privada da terra. O português tinha, o indígena não. E o português chega, vai chegando. Até que ele começa a escravizar o indígena. Começa a impedir o indígena de caçar. Começa a destruir a aldeia indígena. Aí o indígena vai lutar. Vai haver lutas por todo o Brasil. Reação. E aí vai ser tiro, porrada e bomba. Não tem esse mito de bom selvagem. Isso não existe. Isso é uma base construída na Europa lá na época para dizer que tá tudo certo, vamos levar a civilização para esses caras aí, sei lá. Não tem, isso não existe. O papo foi tiro, porrada e bomba. Claro que até os indígenas perceberem que aquele povo estava ali para matar eles, para escravizar eles e para impedir eles de usar a terra como eles usavam há milênios, bom, vai ser um processo. Mas lógico que foi invasão. Como é que você chama? Lógico que foi invasão. Lógico que foi dominação. Porque quando o indígena reage, por que o indígena não retoma as suas terras? Porque não consegue. Né? Tava tecnologia. Pólvora, cavalo, metais. Era isso que vinha junto com o europeu. Por que a tecnologia de guerra era mais desenvolvida lá do que aqui? Bom, porque aqui o índio precisava de arma para caçar. Não, lá eles precisavam de arma para matar uns aos outros. E eles precisavam matar uns aos outros para roubar um do outro as coisas que eles tinham. Ou seja, a guerra é produto da propriedade privada. Ah, mas não existia guerra se não existia propriedade privada. Não guerra, existiam disputas, conflitos, embates, lutas. Não guerras. Só tem guerra onde tem propriedade privada. Você vai ter choques entre povos indígenas. Você vai ter disputas. Você vai ter coisas a serem resolvidas às vezes. Mas não na dimensão da guerra que vai fazer com que toda a indústria se volte para a guerra para defender a propriedade. A guerra é um instrumento de defesa da propriedade. O europeu, quando chega aqui, já está há milênios acostumado com a guerra. O indígena, não. Sequer tem tecnologia para enfrentar a máquina de guerra da Europa. O indígena era pior por causa disso? Era mais atrasado? Não. No meu ponto de vista, era mais adiantado. Né? Mais adiantado. Atrasado era o europeu. Se você quer tratar nesses termos, que eu acho que não dá para tratar assim. Eu estou propositalmente aqui sendo irônico. O atrasado era o europeu. Ficava se matando por causa de coisas que podiam ser divididas. Quer dizer, que está na pré-história da humanidade. Isso é o europeu.
né? O indígena era superior. Os índios davam uma definição vaga só para o litoral, chamado Pindorama. Mas os índios não foram. Sabe por quê que só para o litoral? Porque majoritariamente os povos indígenas habitavam o litoral. Por isso que eu gosto de chamar eles de os senhores do litoral. Se hoje não tem mais indígena no litoral, foi porque eles foram sendo escorraçados daqui, porque o português chegou pelo litoral. Aliás, o português nem teve coragem de avançar para além do litoral durante décadas de ocupação, gente. Isso vai acontecer lá nas monções, lá nas bandeiras, nas entradas. Tá? Isso já na crise do açúcar. Porque até então eles não iam para outro lugar, era o litoral. Ou seja, eles tomaram as terras onde estavam majoritariamente os povos indígenas assentados. Que era o tal Pindorama. E mesmo no resto do Brasil também tinham outros povos indígenas. Por isso que eu digo, isso é falsificação histórica. Tá? Isso não parte de metodologia consagrada pela Academia de História. Não formaram uma nação, eram tribos que se matavam. Então eles tinham o conceito tribal, mas não tinham o conceito de nação. Conceito tribal, cara, isso é puro preconceito, tá, gente? Assim, eu também durante muito tempo repeti isso, tá? Até que eu me eduquei, tá? São povos indígenas. Povos indígenas. Essa ideia de tribo é uma ideia importada. É uma ideia importada que é atribuída aos povos indígenas para tentar colocá-los como povos atrasados, tentar fazer isso que o Marcelo está fazendo aqui. Não havia noção de Estado, porque não havia noção de propriedade privada. O Estado nasce do estabelecimento da propriedade privada e da sociedade de classes. O Estado é a representação da organização da classe dominante, a fim de defender a propriedade e aplicar a violência cotidiana que permite a extração do excedente produtivo da classe trabalhadora. Se você não tem propriedade privada da terra, como os indígenas não tinham, não vai aparecer Estado mesmo. Para quê Estado? Estado, tá, é um instrumento de dominação de classe, é um instrumento de aplicação de violência. Isso é o Estado. Os indígenas eram tão superiores na sua forma de organização social, no sentido de ter uma sociedade mais igualitária, que eles não tinham esses problemas. Eles não eram submetidos a uma força violenta, cotidiana, que os obrigasse a trabalhar. Não existia entre os indígenas roubo. Eles não estavam se matando. Isso é mentira do Marcelo. Os povos coexistiam com relativa paz. Relativa paz. Às vezes você vai ter conflitos, sim, que vão ser reorganizados por dinâmicas sociais que eles já tinham. O que ele vai falar da antropofagia? É isso que eles dizem que estava se matando? A antropofagia é um ritual religioso, onde, quando alguém era comido, não era para encher a barriga e não morrer de fome, sim no sentido de absorver as características da pessoa que estava sendo comida. Então se comia um grande guerreiro, se comia um grande líder, se comia alguém que tinha muito a ensinar para os outros. Alguém que servia de inspiração em alguma medida. Se não fosse uma pessoa assim, não seria feito um banquete antropofágico com ela. Porque ninguém comia para encher barriga. Para isso eles plantavam, eles caçavam. Tá? Vejam, eles têm que deturpar completamente a realidade para defender um absurdo. Tá? É isso. Era uma tribo lutando contra outra tribo. Então era dividido em dois grandes grupos, tupis e gês, ou tapuias, né? Os portugueses chamaram de tupis e tapuias, né? E hoje se fala mais o grupo G ou macro G. São troncos, tá, de povos indígenas, tá? Que eram centenas de povos, possivelmente milhares. Mas todos esses grupos de índios, que eram subdivisões dos tupis, do G, eles se matavam. Tupiniquins atacavam tamoios brigavam com outros, os carijós do sul brigavam com os tupiniquins, os tabajaras brigavam com outros, caetés contra outros. E assim, e na Europa era uma paz, né, gente?
No Oriente Médio era uma paz, né? Os Estados nunca teve guerra. Primeiro que é mentira, tá? Ele fala assim, parece que era um ambiente de guerra aqui. Não, haviam disputas eventuais entre grupos por espaços de caça, por exemplo, por questões políticas da época de organização familiar, de organização de produção agrícola para povos que praticavam agricultura. Haviam esses conflitos que sequer podiam ser comparáveis ao que acontecia na Europa, entre as nações europeias, que viviam se matando. Tá? Então, assim, ele falando, é uma completa inversão da realidade. Né? Todas as tribos que a gente vê, desde os Carijós aqui no sul de São Paulo, até Tupiniquins, Tamoios, Aimorés, Caetés, Tabajaras e outros, todos eles se matavam. No interior também. Tribos como dos Goiáses, tribos como todas aquelas tribos que a gente vê até hoje. Tá tergiversando. Tá? O argumento é algo que ele podia ter dito em 2 segundos. Ele acha que as tribos se matavam umas às outras. Tá? Eu não sei onde é que ele quer chegar dizendo isso. Mesmo que se fosse verdade. E daí? Foda-se. E daí? Foda-se. Então, porque haviam disputas entre os grupos que aqui estavam, eles podiam ser dominados e invadidos por um povo que não estava aqui. É isso? Tá entendendo? O cara tá tergiversando em cima de uma mentira que, mesmo se fosse verdade, não justifica o argumento dele. Do Amazonas, todas essas tribos se matavam em guerras intermináveis. Então é uma mentira que invadiram um território dominado por um grupo que vivia harmonicamente aqui. Vejam só. Veja como o cara é falso, cínico, picareta. Ninguém disse que havia um grupo harmônico, que havia um país chamado Pindorama. Ninguém diz isso. Nenhum historiador sério diz isso, nenhuma fonte, nenhum livro didático diz isso. Não diz isso. Ninguém diz isso. Ah, então não houve invasão. Houve sim. Tinham povos vivendo aqui e esse território foi invadido. E esses povos foram dominados à força. Pronto, acabou. Não tem como dizer que isso não é verdade. Acabou, é isso. Então eles não conquistaram o Brasil simplesmente porque não havia Brasil. Havia um território com várias tribos que se matavam, né? Na realidade, o que Portugal fez foi fundar o Brasil, né? E ele cumpriu a promessa, porque ele queria fundar o Brasil para dar para um povo que não tinha fé, nem lei, nem rei. E aí, quando Portugal... mano, na boa, vai tomar no seu cu, velho. Tá? Primeiro, rei, teu cu, enfie rei no meio do seu cu. Ninguém precisa de rei. Tá? Fé, eles tinham a deles. Tinha deles, sim. Tá? Riquíssima. Uma diversidade cultural riquíssima. Tá? E tinha lei, sim, também. Funcionava, inclusive, muito melhor do que na Europa. Muito melhor do que na Europa. Tá entendendo? Olha o absurdo, afundar um Brasil. Não, eles vieram aqui fundar uma colônia para tirar daqui o que tivesse valor. Tá? E fizeram de tudo para conseguir estabelecer aqui uma empresa colonial. Porque, como eu disse antes, o ciclo do pau-brasil não era uma atividade de colonização. Porque não garantia a permanência do europeu aqui. E era isso que eles precisavam a qualquer custo, para garantir que outro povo europeu não viesse aqui tomar o que era deles. Aí vai entrar a Holanda na jogada, os bancos holandeses, as companhias de comércio holandesas, que eram riquíssimas na época, que vão financiar o açúcar no Brasil, para que os portugueses conseguissem atrair quem viesse montar a empresa açucareira no Brasil. Em troca, a Holanda ficou com a exclusividade na comercialização do açúcar na Europa. E esse vai ser o motivo depois das invasões holandesas. Quando da União Ibérica e rompimento do acordo que existia antes entre Portugal e Holanda, que fez cessar as remessas de açúcar para a Holanda, fazendo com que a Holanda viesse aqui continuar explorando nosso açúcar na base da porrada. Então, como que o objetivo não era lucrar? Eles vão fazer isso de qualquer maneira. De qualquer maneira. Então, eles não estavam aqui para civilizar ninguém. Eles não estavam aqui para melhorar a vida de ninguém. Eles estavam aqui para melhorar as contas do Império Português. Era para isso. E não é porque Portugal era pior do que os outros. Eu não estou aqui fazendo uma avaliação moral. Era a lógica europeia da época. Era o que os outros países todos estavam fazendo.
por causa das transformações socioeconômicas que estavam acontecendo lá. Para isso. O Brasil foi independente de Portugal, o Brasil tinha um rei, tinha lei e tinha fé. Então não vamos dizer que Portugal quebrou a palavra, né? Deu as 3 coisas que faltavam aqui. Em relação aos índios, aí você vê como tem muita má fé. Então tem um grupo que ao mesmo tempo diz, vieram aqui e mataram todo mundo, e depois falam, escravizaram os índios. Se mataram todo mundo, não podia ter escravizado. Então os inimigos... Ai, meu Deus, cara, olha o nível de desonestidade, sabe assim, ó, o discurso desse cara é voltado para aluno de ensino fundamental. Sabe? Para quem não consegue sair do simples pro complexo, pelo amor de Deus, tchê. É irritante. Mataram todo mundo. Não, então hoje não tem nenhum indígena por aí, ô seu filho da puta. Lógico que é uma hipérbole matar todo mundo. Mataram, fizeram um puta de um genocídio, mataram a maior parte dos índios. Tá? Mataram. Saíram matando. Por quê? Porque eles escravizavam, sim. Eles preferiam o africano. Mas quando dava qualquer problema com o africano, ia o indígena mesmo. Em vários momentos vai haver um aumento da escravização de indígenas. Por exemplo, durante as invasões holandesas foi um desses momentos. Porque a Holanda não invadiu só o litoral do Brasil. Invadiu também colônias portuguesas em África, prejudicando o tráfico de escravos, forçando aqui a muitos recorrerem ao indígena. Tanto é que as chamadas entradas, que está dentro do contexto de entradas e bandeiras, vão ser basicamente ou preferencialmente em busca de indígenas para escravização. Agora, para fundar uma cidade, para se estabelecer numa região, eles tinham que limpar a área. Vou fundar uma cidade aqui. Não, aqui a gente caça há 200 anos. Vocês acham que eles iam achar de boa vir ali levantar igreja, levantar prédio público, abrir rua? Os indígenas iam tentar defender aquele território. Como é que era a reação do português? Matavam, escravizavam. Mataram a maior parte dos povos indígenas. Escravizaram grande parte deles. As duas coisas coexistiram. Qual o problema? Não, então se eles matavam não podia escravizar. E se eles matavam não podia... Mataram todo mundo, então. Entendeu? Isso é besta, cara. É besta, olha o nível desse cara. Amigos da igreja, web comunista, tem que entrar num acordo. Ou mataram todos os índios ou escravizaram os índios. Os dois não dá. Dá sim, seu imbecil. Primeiro que matar todos os índios é uma hipérbole. Logicamente uma hipérbole. Simplesmente quer dizer que mataram a maior parte dos indígenas, enquanto escravizavam boa parte deles. Grande parte deles. Ora matavam, ora escravizavam, e era assim mesmo. Preferiam um africano. Da mesma maneira que a Igreja Católica criou reduções jesuíticas e trouxe para cá a Companhia de Jesus para catequizar os indígenas. Tá? Mas não quer dizer que ela também só fez isso. Em muitos momentos eles estavam junto com os portugueses dizimando os indígenas. Depois fica inventando o mito da conversão forçada. Isso não tem. Pode ter tido um outro caso, mas são casos isolados. O que aconteceu é que os jesuítas, eles fundaram escola já, né? Então já a escola de São Vicente, fundaram escola aqui em São Paulo, fundaram escola no Nordeste. O objetivo deles era elevar o padrão civilizacional dos índios. Faça uma avaliação de vocês, tá? De um lado, Marcelo Andrade dizendo que a Igreja Católica trouxe a Companhia de Jesus para o Brasil para elevar espiritualmente os indígenas, tá? A minha explicação é outra. Tinha tido uma reforma protestante na Europa. Muitos fiéis foram perdidos neste processo. A reação da Igreja Católica foi a contra-reforma. Dentre as resoluções da Contra-Reforma tem a criação da Companhia de Jesus, com o objetivo específico de angariar fiéis para a Igreja Católica no Novo Mundo. Não só no Novo Mundo, mas também no Novo Mundo. Sabe que esse conhecimento consolidado é para vir entendeu? Não é historiador, tá? Esse cara não é
Não é um historiador sério, ele não tem metodologia científica da história, as coisas que ele diz não obedecem caminhos metodológicos avalizados, tá, pela Academia de História. Isso é revisionismo. É pegar algo que é consenso dentro da história, tá, e dizer que está errado para fins políticos. É isso que esse cara faz, tá? Tirar os índios da barbárie, das guerras intermináveis, de hábitos abjetos, como eles tinham, por exemplo, o canibalismo. O canibalismo era generalizado. Que eu saiba, a única tribo que não era canibal era os carijós. Então, é falso que era generalizado. Agora existia. Tá? Era significativo. Agora, é preconceituoso tratar antropofagia como canibalismo. Embora eles comessem carne humana, o que diferencia um canibal de um ritual antropofágico é o sentido disso. Tá? O canibal come porque está com fome. Isso faz parte da sua dieta. Ele caça um ser humano como quem caça um javali. Tá? É isso. Esse é o canibal. Tá? E isso é muito raro. Muito mais raro na história do que culturas antropofágicas. Tá? E eu não faço juízo de valor, tá? Eu posso ter nojo, etc. Enfim, faz parte do mundo que eu vivo. Mas não tô aqui para fazer juízo de valor. Isso é da cultura deles. Entendeu? Isso é da cultura deles. Quem veio aqui para se horrorizar com isso foi o povo invasor. Era só eles não virem para cá, eles não iam ver antropofagia nenhuma. É só eles cuidar do campinho deles que tava tudo certo. Entendeu? Tava tudo certo. Eles que vieram aqui impor à força a cultura deles, tá? Que é uma cultura baseada na guerra, né, gente? A cultura que tem propriedade privada como elemento organizador da sociedade é uma cultura baseada na guerra, tá? Essa é a cultura do europeu. Eles praticavam todo o canibalismo totalmente horroroso, né? Um relato famoso sobre isso é do Hans Staden, mas não é o único, né? O Hans Staden foi capturado pelos tamoios, né? Então eles tinham hábitos horrorosos, como canibais, como canibalismo, infanticídio, abandonar os velhos no mato para morrer, né? Porque era tudo cheio de floresta. Então, simplesmente, quando eu tinha algum... É a mesma coisa que os povos da Europa faziam, gente. Grécia Antiga, eles faziam isso com os velhos, faziam isso com as crianças que nasciam com qualquer problema genético. Isso existiu na história, gente. Tá? Os relatos do Hans Staden, mesma coisa, é um dos mais ricos relatos que a gente tem. E o que demonstra lá? Que era feito um ritual antropofágico, que todo mundo participava, até as crianças, que era dado um pouquinho de cada um daquele que ia ser ingerido, para que todo mundo pudesse também ser beneficiado, né, da força vital daquela pessoa que estava sendo ingerida. Então, se você queria ser mais forte, comia os braços de um guerreiro, ou as partes dos braços, né? Não, se você queria, sei lá, ter filhos, comia os testículos. Tá? Porque até a parte que era ingerida também fazia parte de um ritual cultural. Por isso que é preconceituoso tratar isso como canibalismo. E isso horrorizava o europeu. Tinha uma cultura absolutamente diferente. Mas, de novo, eu não tô aqui para fazer juízo de valor. Não quer se horrorizar? É só não vir para cá roubar a terra dos outros, invadir, dominar. E aí tudo certo. Tava dando trabalho pra tribo, eles largavam o velho pra morrer, né? Isso era muito comum no paganismo. Na China... Bem lembrado, Lichete. A Prevent Senior estava fazendo isso há poucos anos atrás da pandemia. Por motivos de capitalismo, não era isso? É isso, gente. Tá? A própria galera ali do não pode fechar a economia estava dizendo o quê? Vamos todo mundo morrer. Porque se todo mundo, não é todo mundo, é os mais pobres que não pode evitar de pegar um coletivo lotado. Né? Porque o dono da empresinha, por menor que seja, pode ficar em casa e mandando os funcionários se expor ao Covid. É a mesma lógica. Vão a merda, cara. Também isso era feito antigamente. Então, eram tribos que tinham hábitos absolutamente selvagens contra a lei natural. E aí, então, o Jesus... Não existe lei natural, tá, gente? Aliás, existe. Uma, que é mantenha-se vivo. Todo ser vivo, né, que não está com alguma patologia, luta para se manter vivo. Então, se existe lei natural, eu só acredito nessa. Não, de resto, é tudo bobagem, tá?
jesuítas fizeram um trabalho de elevar o nível civilizacional dos índios. Não só com religião, mas ensinando eles a trabalhar, a mexer na agricultura, a mexer com instrumentos. Ensinando índios a trabalhar. Leia-se, escravizando povos indígenas e os obrigando a trabalhar para produzir excedentes e enriquecer os portugueses. Cara, que A loucura. agricultura dos índios era muito rudimentar. Tinha tribo que nem sabia o que era plantar, né? Eles viviam de caça e coleta. Então, Tinha alguns que viviam de caça e coleta, outros eram excelentes plantadores, né? Aqui no Rio Grande do Sul a gente vai ter excelentes plantadores. As tribos guaranis eram excelentes plantadores, excelentes ceramistas, né? Excelentes artesãos. Né? Depende, cada povo indígena vivia da sua maneira, tinha a sua cultura. e os que sabiam eram muito pouco desenvolvidos. Então ajudaram os índios na agricultura, em fazer materiais, ensinaram eles a mexer. Não ajudaram nada, tá? Nada. Não ajudaram nada. Eles escravizaram e inseriram novas técnicas de produção para a produção de excedentes. A produção indígena dava conta do consumo dos povos indígenas. Tá? O que não havia era a lógica de produção de excedentes. Porque só existe lógica de produção de excedentes onde existe propriedade privada, gente. Vocês conseguem entender isso? Porque numa lógica de propriedade privada você vai ter luta de classes, porque você vai ter a divisão da sociedade em classes. E a classe dominante não produz, mas come. Logo, a classe que produz tem que produzir um excedente, né? Para que ela possa comer e possa dar de comer também para aquela classe que domina, mas que não produz. Se você não tem uma sociedade de classes, como no caso dos indígenas, você só precisava produzir para comer. Não precisava produzir excedente nenhum. Não existia, tá? A concepção de excedente de produção, gente. Você consegue entender que não havia esse princípio? Porque esse princípio ele não surge sem que surja a propriedade privada. Porque é a propriedade privada que obriga necessariamente a existir um excedente de produção, justamente para garantir o consumo dos parasitas que não produzem, mas que mandam os outros produzir e os obrigam a produzir com a aplicação da violência. Ensinaram música para eles melhorar a língua deles, lembrando que os índios não tinham tempo verbal futuro nem passado, né? E eles contavam 1, 2, 3 e muito. Isso é tudo mentira, cacete. Cara, se tem um indígena aqui que conhece linguística, imagina a raiva que tá passando. Isso é tudo preconceito, cara. Tudo preconceito. Conheciam música, conheciam... tinham, sim, a sua linguagem articulada, bem desenvolvida, resolviam as questões que precisavam resolver. Isso é puro preconceito. Tá? É um show de preconceito que esses caras vendem. Por isso que eu digo, esse tipo... Tá? É um tipo que existe apenas para ser reacionário. E o que é esse reacionarismo? É buscar revalorar aquilo que é fundante da sociedade de classes. Só que os elementos fundantes da sociedade de classes são os elementos mais desprezíveis e asquerosos que podem existir. Sabe por quê? Não é só uma questão de fazer juízo de valor, embora também o seja, mas porque são estruturas que necessariamente dependem da exploração, da guerra, da opressão, da violência. São elementos culturais que só se sustentam com base nesse tipo de relação social. Diferente da que existia entre os indígenas, que eram muito mais baseadas na cooperação, na relação coletiva, produtiva. Porque onde você não tem propriedade privada, a lógica colaboracionista prevalece ao individualismo e ao egoísmo. Porque ela é mais funcional. Para um povo coletivista, ajudar o outro significa ajudar a si mesmo. É literalmente o oposto do que existe imposto pra gente na lógica da propriedade privada, onde ser egoísta e prejudicar o outro significa ter melhores condições de vida. Tá entendendo? Se você não tem propriedade privada, ser solícito, ser colaboracionista
com o outro significa ter uma vida melhor. No mundo de propriedade privada, significa ter uma vida pior. No mundo de propriedade privada, nós somos forçados a ser egoísta. É isso que o europeu trouxe para cá. Então, por exemplo, um lugar que tem 100 pessoas e outro que tem 5, para eles era usado o mesmo termo. Então, infelizmente, era um povo muito selvagem e os jesuítas elevaram o nível deles. Essa que é a verdade. Fizeram um trabalho. Nossa, cara, é muito preconceito. Basicamente, o que ele está dizendo é assim, o índio era um ser primitivo, atrasado, bruto, violento, que não sabia falar, que não sabia cultivar, que não sabia nada, e o português veio aqui trazer civilidade para ele, melhorar a vida dele. É isso. Né? Mais de metade dos povos indígenas brasileiros foram extintos. A metade que sobrou foi forçadamente incorporada à cultura europeia. Né? Exploraram o que deu de riqueza aqui. Fizeram desse país um dos países mais desiguais do mundo. Mas foi pro bem. Foi para dar bom. Deu super bem, né? Infelizmente, isso foi acompanhado de escravidão, na qual os jesuítas lutaram. É só um efeito colateral. A escravidão pois é, teve tudo isso de bom, mas teve escravidão, né? Teve extermínio, né? Mas isso nem conta, olha só quanta coisa boa aconteceu, né? E depois de um tempo, a escravidão acabou no Brasil, não ficou eterno. A abolição para escravidão para os índios acabou. Depois de um tempo. Foi uns dias. Depois de um tempo. Depois de um tempo, a escravidão acabou. Nem foi tanto assim. Pô, são 400 anos. Depois foi proibida a escravização do indígena, né? E aí nem escravizaram mais nenhum. Proibiram num dia, no outro dia não tinha mais nenhum indígena sendo feito de escravo. Igualzinho aconteceu, né, com a proibição do tráfico de escravizados africanos. Sabiam disso, gente? Quando a lei proibiu, né, trazer escravizado africano para o Brasil, foi o momento em que mais trouxeram escravizados africanos para o Brasil. Sabiam disso? Os números são esses. E para os negros, né? Essa é uma coisa que pouca gente comenta, né? Então, infelizmente, tinha escravidão, mas infelizmente, mas felizmente, aconteceu muita ascensão social dos índios e também muita miscigenação. São Paulo aqui. Ascensão social dos índios, cara. Mas não precisa responder. Não tem o que dizer. Não tem o que dizer, cara. Tem que dizer, cara. Entendeu? Assim, olha a cara de pau do cara dizer uma coisa dessa, mano. Cara de pau do cara. Vocês sabiam por que tem tanto Silva no Brasil? Porque o indígena trocava de nome. Tá? E era uma tentativa dele ser menos perseguido, menos violentado, menos escravizado, menos explorado. Era tentar, entre muitas aspas, se embranquecer com um nome de origem portuguesa. Por isso que tem tanto Silva, Santos. Né? No meu caso, Matos de Oliveira. Eu não tenho nada de português. Tá? A minha história é uma mistura de indígenas, negros, né? E mistura de negros com, enfim, outros povos miscigenados já de indígena com negro, e vai ter, óbvio, alguma coisa de algum europeu que veio para cá, mas assim. E o meu sobrenome é de origem portuguesa. E eu não tenho origem portuguesa. Tenho origem indígena. Indígena trocava de nome. Mas eles estavam lá tendo ascensão social, viu, galera? É isso. Teve ascensão social. Nasceu como uma aldeia mameluca. Mameluca é mestiça entre índio e branco, né? Então aqui era um mameluco, né? A escola daqui funcionava tanto para os curumins como para os
filho dos mamelucos. Então, São Paulo nasceu mestiço, né? O Brasil inteiro nasceu já. Sabe assim, ele fala na educação como se fosse uma educação pro povo, saca? Não, gente, quando veio a educação aqui no Brasil, era pras elites. Pras elites. Dentro das resoluções haviam, sim, ensinavam siderurgia, letramento, religião, no processo de catequização. De catequização. Tá? Então, o índio ele era civilizado na missão jesuítica, que o nome é redução jesuítica, né? Para que ele pudesse ser um católico. É só isso. Tá? Vamos lembrar que geral era analfabeto, não só aqui no Brasil, como na Europa também. O povo era analfabeto, eles não tinham como vir para cá letrar os índios porque eles eram analfabetos. Tá? A educação, o letramento era para as elites. Ou seja, para uma ínfima parcela da população. Já no começo com mestiçagem, né? E o que se levanta aqui, por exemplo, o senhor comentou da colônia de povoamento e exploração, mas os Estados Unidos hoje é rico e a gente é essa bagunça. Então, mas aí precisaria ver se durante a colônia os Estados Unidos era essa maravilha, e não era, né? Os Estados Unidos tinham leis raciais, né? A Inglaterra, né, impôs leis de discriminação racial nas 13 colônias. Então havia várias leis que na Virgínia era proibido homem branco casar com um negro, né? Não podia ter mistura de raça. Os escravos não tinham direito nenhum, ao contrário no Brasil. Então vamos lá, vamos limpar as merdas e a sujeira que esse cara vai deixando pelo caminho. Ninguém diz que na colônia, lá nos Estados Unidos, era uma maravilha. As razões da diferença de desenvolvimento, né, econômico, capitalista do Brasil para os Estados Unidos são explicadas por um enorme conjunto de fatores. Tá? Por exemplo, a forma como se dá o processo de independência nos Estados Unidos, completamente diferente do que acontece aqui no Brasil. A estrutura fundiária que vai haver na formatação das 13 colônias, que vai fazer com que a estrutura produtiva nascente naquela região, embora inicialmente tenha sido muito mais paupérrima que o sul latifundiário, depois vai dar origem a uma manufatura mais dinâmica, que vai diminuir a dependência externa daquela região, como por exemplo não aconteceu aqui no Brasil em relação aos produtos ingleses e depois, mais tarde, aos produtos dos Estados Unidos. Vai ter a lógica colonial que a classe dominante que se estabelece nessas relações lá nos Estados Unidos vai utilizar internamente na tal expansão para o oeste. Depois vai ter a guerra, que também vai desenvolver força produtiva durante o esforço de guerra, durante o processo de independência e nas guerras que se seguiram. A gente não teve um processo parecido no Brasil. Depois vai ter a política do Big Stick, a América para os americanos, que é a elevação da expansão imperialista que eles fizeram primeiro para o oeste para toda a América. Então vai ser a lógica de guerra que vai impor o crescimento para os Estados Unidos. Vai ser a lógica de imigração, vai ser a lógica protestante, vai ser a lógica... Enfim, dá para explicar a partir de muitos vieses, tá? Muitos vieses, tá? Esse desenvolvimento. Mas você pode resumir a imperialismo. A Revolução Americana, gente, ela é uma das revoluções burguesas. Então isso acontece num contexto que era um contexto que vai aproximar os Estados Unidos do debate mais quente dentro da economia política do que estava acontecendo na Europa, que era o colonizador dos Estados Unidos. E os Estados Unidos saem, portanto, na frente, no tempo mesmo, na história, nesse processo. Porque coloca a burguesia no poder no mesmo momento que a Europa estava colocando a sua burguesia no poder. Então aquela dinâmica das relações de produção burguesas que vão se estabelecer na Europa se estabelecem nos Estados Unidos mais ou menos ao mesmo tempo. Então a lógica colonial, a lógica imperialista vai ser reproduzida pelos Estados Unidos, porque esse era o padrão a ser reproduzido na Europa na época. E o que levou os Estados Unidos a ter essa formatação foi a própria dinâmica da luta de classes que se deu lá.
Pela relação com os espanhóis, pela relação com os ingleses, pela mistura desses dois, pela estrutura fundiária, pela estrutura religiosa, pela estrutura colonial, pela estrutura produtiva, pela estrutura geográfica, enfim, todos esses fatores vão fazer com que a luta de classes lá se desenrolasse assim. Mas o fato pode ser resumido a imperialismo, tá? Que a gente não conseguiu aqui. A gente jamais teve uma revolução burguesa. No Brasil, há uma transição burguesa de uma elite colonial, latifundiária, agroexportadora, escravista, que se transforma na mesma elite do império, latifundiária, exportadora, monocultureira, escravista. Não teve essa lógica lá. Aqui houve uma transição burguesa, enquanto lá uma revolução burguesa. Lá eles formataram uma burguesia nacional que passou a utilizar o Estado que eles fundaram para defender os seus interesses econômicos de expansão dos seus negócios via imperialismo. Enquanto que aqui não teve revolução burguesa, não teve formatação de burguesia nacional. A nossa burguesia sempre cresceu a reboque do crescimento da economia central, que ela era subserviente. Então não houve desenvolvimento de forças produtivas aqui como houve nos Estados Unidos. Aqui houve concentração da riqueza num modelo de negócio que era o mesmo da colônia, mesmo na época do império. Por isso que os Estados Unidos virou, por exemplo, uma república, a gente virou um império. Porque aqui a gente vai ter uma transição no momento onde estava havendo uma descolonização da América do Sul e a gente fez a nossa preservando as características econômicas coloniais, que são a raiz do nosso atraso econômico em relação aos Estados Unidos. A nossa formatação colonial. O Brasil foi o lugar do mundo que mais teve alforria. E teve em Minas Gerais um instituto talvez único na história da escravidão, chamado de coartação, pouco divulgado, porque ninguém tem interesse em falar essas coisas, que era o direito do escravo trabalhar para comprar sua própria liberdade. Ah, claro, ninguém fala de escravo. Ah, caramba. Eu já tô sem paciência. Aí, assim, sábado, e aí ele conseguia comprar liberdade. Aí tem aquelas casuísticas típicas de Brasil, que em vez do escravo comprar a própria liberdade, ele comprava outro escravo, né? Porque aí ele empurrava o trabalho pro outro, né? Entendeu? O problema é o Brasil. Nós somos um povo de cultura inferior, galera. Você é um merda aí, você é um bosta, tá? Você é brasileiro, você é um bosta. Você só não é um bosta se você for um brasileiro que paga pau pra cultura dos outros. Isso é o viralatismo, tá? Né? Isso é o que eu sempre repito aqui. São caboclos querendo ser ingleses. Tá? É isso. Porque o Brasil era um dos raros lugares que escravo tinha escravo, né? Então, aqui... Quer dizer, não era a lógica da escravidão, não é nada disso. Não, era o escravo que ele era mau. Era permitida a ascensão social de ex-escravos, coisas que... Não era, tá? Não era. Tanto é que para comprar a tal da alforria, primeiro que isso eram casos de exceção aqui no Brasil. Muitos escravos fugiam para o Paraguai. Por exemplo, escravo de ganho. Tá? Escravo de ganho, escravo que roubava o ouro na mina. Tá? Se ele conseguisse uma quantia, conseguisse fugir, lá no Paraguai ele conseguia. Porque o Paraguai sim vai ter uma lógica bem diferente de colonização do que teve aqui. Tá? E que só não é uma potência hoje, tá? Eu sei que é arriscado dizer isso, mas eu vou dizer, né, para reforçar meu argumento, por causa da guerra do Paraguai. Tá? Porque o Paraguai já tinha estrada de ferro, já tinha indústria, já tinha uma siderurgia avançada, enquanto a gente estava aqui muito atrás, mas a gente foi lá e ajudou a destruir o Paraguai e mandar o Paraguai para a situação que está até hoje. Tá? Os Estados Unidos não era. Os Estados Unidos vivia uma segregação racial. Depois, os Estados Unidos, se fosse tão rico e próspero, teria deixado muitas cidades bonitas com bom patrimônio urbanístico, que não deixou nada, né? As 13 colônias de cidade histórica é de uma pobreza impressionante, né? Depois, fica falando que o Brasil era monocultura, o sul das 13 colônias é que era monocultura, né? Então, é só uma lenda. E o Brasil não era. Ninguém diz que a parte que não pertencia às 13 colônias não era monocultureira. Aliás, todo mundo repete isso. E o fato de uma vez não havia monocultura no Brasil, o Brasil sempre foi monocultureiro. Sempre. É o ciclo da cana, depois é o ciclo do ouro, depois é o ciclo do café. Aí surgiram as economias periféricas complementares. Então, o Rio Grande do Sul é charque, Nordeste é algodão. Na época, eles criaram uma lei, se não me engano, eles chamavam de lei da mandioca, que eles obrigavam a haver alguma diversificação da produção agrícola
para ter o que comer aqui. Porque era tão monocultureiro o país e era tão voltado para exportação que começou a ser um problema isso. Então eles começaram a obrigar parte das áreas cultivadas a ter diversificação do plantio para subsistência. De tão monocultureiro que era o Brasil. No Brasil tinha uma lei que era proibido ter manufatura, cacete. Para obrigar a gente a importar da Inglaterra, daqueles tratados absurdos que a Inglaterra impunha a Portugal. Os Estados Unidos não tinha nada disso. Nas 13 colônias que de fato eram mais pobres no início, sim, eram mais pobres, mas desenvolveu mais manufatura. Por causa da estrutura fundiária. E tinha menores áreas com mais divisões, que dificultava a monocultura e, ao mesmo tempo, estimulava a manufatura. Passado esse período inicial, onde as 13 colônias eram mais pobres, porque, obviamente, muito mais concentração de riqueza você tinha na monocultura do latifúndio agrícola, logo depois, quando a manufatura começa a se transformar em indústria, o norte vai ficar muito mais pujante nos Estados Unidos. Nós nunca tivemos nada parecido aqui. Porque a gente nunca conseguiu se desvencilhar da monocultura. Aliás, até hoje, cacete. É que os Estados Unidos era muito próspero e muito rico, a ponto de não. Até a independência dos Estados Unidos, quem dava mais dinheiro para a Inglaterra não eram as 13 colônias, eram as colônias do Caribe. Jamaica, Barbados e outras davam mais recursos para a Inglaterra do que as 13 colônias. Aí tem uma prova flagrante que as 13 colônias não eram tão ricas. As 13 colônias ficaram muito ricas depois da independência, principalmente quando eles conseguiram a Louisiana e depois quando conseguiram acesso ao Pacífico com a aquisição da Califórnia, né? Então foi por causa de uma expansão territorial, uma grande imigração. Não tem nada a ver com a manufatura se transformar em indústria, não tem nada a ver com o genocídio indígena e a expansão para o oeste, né? Eles conquistaram a Califórnia. Eles chegaram, oi, beleza, e aí, galera? Pô, nós cruzamos o país aqui, pô, uma boa viagem legal, umas paisagens malucas, e nós chegamos aí. Como é que eles chegaram lá? Hã? Então, que ocorreu depois da independência. Então, até a independência, os Estados Unidos eram uma colônia mais pobre que essas que eu falei do Caribe, para você ter uma ideia. O senhor considera que o Brasil teve a melhor colonização? Então, depende em relação a quem, né? Talvez ele tenha tido a melhor colonização em relação aos escravos. Que era o lugar que os escravos eram... Não vou falar que eles eram mais bem tratados, menos maltratados. Vai te fuder, seu Paulo... Cara, não tem o que dizer, mano. Cara, o Brasil foi um dos últimos lugares do mundo a abolir a escravidão. O Brasil provavelmente foi o país do mundo que mais trouxe gente escravizada da África. O cara dizer que aqui a vida do escravo era menos pior, era sussa. Sabe? Entendeu? Sabe por que esse tipo de cara faz sucesso? Esse cara faz sucesso com gente que precisa de viés de confirmação. Sabe aquela pessoa merda? Sabe aquela pessoa que é escroto? Fascista mesmo. Fascista, ele quer o quê? Ele quer se convencer que ele é melhor do que os outros, que ele é um ser humano melhor. Aí aparece um cara que nem esse e diz as coisas que o fascista quer ouvir. Diz, não, você tem razão mesmo. Aí o fascista diz, pô, esse é o cara. Que isso, cara? Não tem o cara dizer uma coisa dessa aí, entendeu? Isso aí é uma ofensa a todo mundo que é profissional da história. Tá? Isso aí tinha que ser proibido. Sério mesmo. Eu falo de boa. Esse tipo de discurso tinha que ter um conselho de história que tivesse poder de calar um merda desse. Tá? Ou se não vai calar, ele tem que, sempre que for falar, ele tem que dizer, olha, eu não sou um profissional de história, eu estou aqui falando, mas eu não falo em nome dos profissionais da história. Porque isso é ofensivo aos profissionais da história. A quem trata a história com seriedade. Porque disputa de linha, diferentes formas de narrativas, porque até a expressão narrativa foi banalizada por esses canalhas, tá? Tudo isso aí tem dentro da história. Diferentes formas de explicar. Isso que ele faz não tem nada a ver com linha diferente de pesquisa, com diferente interpretação. Isso é falsificação da história, tá? É isso que ele faz.
do que em outros locais. Já que a escravidão é um mal. Quando nós vemos o trabalho de visitantes europeus que vieram para o Brasil, Saint-Hilaire, Spix e Márcios e outros, todos eles eram unânimes em falar como ficaram surpreendidos como o escravo era tratado no Brasil, com um tratamento melhor do que eram em outras colônias. E o Frank Tannenbaum, historiador americano, diz que, analisando 5 escravidões de Portugal, Espanha, Inglaterra, França e Holanda, ele coloca como a menos ruim a de portuguesa, depois a da Espanha, depois a da França, depois a inglesa e a pior de todas, a holandesa. É um autor de... Galera, vamos limpar a merda que ele fala? Assim, era tudo um lixo. Você vai ter diferenças pontuais, circunstanciais. De maneira geral, o processo era o mesmo. Tá? Era a brutalização de seres humanos, tá? Era violência física e psicológica durante uma vida inteira. Privação total de direitos. Tá? Era assim em toda a escravidão moderna. Tá? Você vai ter casos de exceção, pontuais, circunstanciados ao específico. Todas elas eram nojentas, tá? A gente tem que limpar toda a merda. Agora, hein? Analisando. Então, aí depende em relação a quem, né? Se for em relação aos escravos, aí sim o Brasil estaria aí na frente. Agora, em outras questões, o Brasil perde, por exemplo, questão de ensino. Aí o México saiu bem na frente. O México, na época da colonização espanhola, era a Nova Espanha, né? Então, lá... Todas as colônias espanholas, não só espanholas, o Brasil foi um dos últimos a ter ensino organizado. O ensino sempre foi circunscrito às elites. E veja, sabe por que não teve faculdade aqui? Porque não havia interesse das nossas elites, que não fizeram a Revolução Burguesa. Então era muito mais chique, sinal de status e poder político e econômico, mandar os filhinhos para a Europa para estudar. Era isso. Se você começa a botar escola por aqui, logo essa caboclada aí vai começar a estudar também. Então não ter escola aqui era uma forma de segregação social. O filho do fazendeiro vai estudar na Europa. Era o que eles faziam toda essa época que estavam sendo criadas faculdades aqui na América, no restante das colônias. Aqui não precisava porque era o projeto. Não vou fundar porra nenhuma aqui. Não vou fundar porra nenhuma aqui. Mesma lógica em relação a banco. Pra quê? Não existe nosso aqui. É tudo deles. O Banco do Brasil vai ser fundado em 1808 quando o Dom João vem corrido pra cá. Aí ele se obriga a fundar um banco. Mesma coisa as escolas. Lá saiu na frente, porque lá teve universidade, se desenvolveu um nível de ensino e de cultura muito superior aqui do Brasil, né? Aliás, o lugar mais desenvolvido da América inteira era justamente a cidade do México. Então, nesse ponto, o Brasil perdeu. Então, o Brasil ganhou alguns pontos, perdeu em outros, né? Mano, deu. Chegamos ao fim, ainda bem, antes que eu comece enfim, receber mensagens do advogado aqui. Porque não dá, cara. Olha assim, não dá. Assim, é isso. Resumindo, é isso. É um discurso feito para produzir viés de confirmação. Uma turma aí que é fascista. E que quer ouvir esse tipo de história. Para achar que tem argumento para justificar os seus preconceitos. É isso. Esse cara é um justificador de preconceitos. Tá? E, bom, se você aguentou esse nível de churume até agora, por favor, dá uma moral para mim aí. Eu tô precisando. Tá? Eu tô com a minha energia baixa, tá? Depois de ter anos de vida consumidos ouvindo esse discurso canalha, mentiroso desse picareta. Tá? Então dá uma moral para nós aí. Se inscreve, deixa like, deixa comentário e, se possível, colabora para a manutenção do canal para que eu possa continuar aqui produzindo conteúdo para vocês. Beleza? Era isso hoje. Tchau, tchau e até a próxima.